quando ela saiu desse plano, eu tive um entendimento muito maior do que estava acontecendo. Então, por isso que o meu luto pode parecer estar muito tranquilo. É porque eu aceito a partida dela, porque eu sei que esse foi o propósito que ela veio, como um ser de luz para essa terra, para ensinar. Então, eu não posso duvidar do que ela fez. Eu respeito ela. Sim. E isso está comigo desde o começo. Sobre as críticas do meu luto, eu sei o que eu estou vivendo. Sim. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei como eu estou lidando com ele. Não cabe a ninguém me criticar. E eu não autorizo ninguém que me critique, nem dentro da minha família. Pergunto tanto para Deus como para minha terapeuta, né? Eu pergunto para os dois. Eu passei pelo que eu passei. Sim. Eu perdi uma filha. E eu tinha muito medo de entrar em depressão. Muito, muito medo. Porque eu sei que numa situação como essa, você vai para o fundo do poço e ali você fica e nunca mais sai. E eu sempre me perguntei muito para Deus, meu Deus, por favor, não me deixe chegar nesse ponto. Sim. O que eu tenho que fazer para não chegar a esse ponto? E eu acho que a minha alegria foi o que conseguiu. Não é uma alegria, entendam. É um que eu contentamento, né? É uma energia positiva, sei lá. E é um agradecimento eterno. Eu acho que a minha felicidade vem de um agradecer eterno. Que até nos momentos mais difíceis, eu consigo agradecer. Olá, poderosa! No episódio de hoje, do Elas Têm Poder, recebemos uma mulher que equilibra carreira, propósito e superação com maestria. Nossa convidada é diretora do Sistema Meio, formada em marketing e mestre em business. Com uma trajetória sólida no mundo dos negócios, ela construiu uma carreira de impacto, mas a sua história vai além do sucesso profissional. Após enfrentar um momento de dor profunda em sua vida pessoal, ela encontrou forças para transformar desafios em inspiração e seguir adiante com ainda mais propósito. Como conciliar uma carreira de alto nível com os desafios da vida pessoal? Como manter leveza e resiliência diante das adversidades? E de que forma o digital pode ser um espaço de influência positiva e motivação? Uma conversa sobre força, empreendedorismo, propósito e a capacidade de se reinventar. Então, a gente vai bater um papo hoje com a Maria Laura Guimarães, uma mulher super poderosa, e eu te convido a ficar aí, já ir compartilhando esse episódio com o máximo de mulheres possível. Deixe o seu like e vamos juntas descobrir essa história incrível da nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Maria Laura. Fico muito feliz em tê-la aqui, uma jovem mulher muito poderosa. E esse poder, quando eu falo esse poder interior, né, de ressignificar as coisas, de não se curvar diante dos desafios da vida, de se levantar rápido e de inspirar tantas outras pessoas através do seu exemplo. Então, fico feliz em você ter aceito o nosso convite de estar aqui. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão sair desse episódio mais inspiradas a ir para a vida, né, com coragem e com resiliência. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Estou lisonjeada de estar aqui, seu estúdio maravilhoso. E estou um pouco nervosa, eu acho. Meu coração está batendo forte, porque uma introdução dessa, coisa mais linda do mundo. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Então, já vamos aqui para descontrair um pouco, né? Começar a... Eu quero te perguntar, assim, do teu lado profissional, que eu vi, olhando, observando lá no Instagram, que você é muito ativa no Instagram, você é muito, né, a sua audiência é bem engajada, mas lá você fala mais da Maria Laura brincalhona, da Maria... Malau, a persona que eu criei. A persona Malau. E quem é a Maria Laura? A Maria Laura é formada em quê? O que ela faz profissionalmente? Eu sou formada em marketing pela Florida International University. Eu morei 10 anos nos Estados Unidos. Eu fui no ensino médio, fiquei para a faculdade. Logo depois, eu fiz um mestrado em business. Cheguei a trabalhei numa startup, que foi super importante para mim na minha carreira profissional, porque na startup você aprende um pouco de tudo e você tem que fazer um pouco de tudo. E depois disso, eu senti a necessidade de voltar para Teresina, voltar para minha terra. E eu digo isso com toda a certeza da minha vida. Teresina é o melhor lugar para se morar e é um lugar que eu nunca mais vou embora, porque eu amo muito essa cidade. Legal. E foi a melhor decisão que eu fiz. Não foi uma decisão fácil, não foi sozinha, porque como eu
vou fazer uma introdução aqui. Sim. Eu venho de uma família de empresários, onde a Sim. gente tem vários negócios dentro de Teresina. E sempre precisa de alguém para cuidar, para ajudar. E aí eu vi essa necessidade, meu pai me chamou a atenção para essa necessidade, então eu resolvi voltar para cuidar dos negócios da família mesmo. E foi interessante essa sua experiência, né? Como, vamos dizer, uma colaboradora de outra empresa onde não era do seu pai. Foi essencial, na verdade. Eu acredito Teve momentos lá que você disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Fazendo aqui? Muitas vezes. Inclusive, meu pai já chamou a minha atenção. Mas por que tu... Não, mas eu preciso fazer isso aqui porque eu preciso entender. É muito fácil falar sobre o trabalho, mas o que eu vivi lá foi muito interessante. Como era a tua rotina, assim, lá, pra gente saber um pouquinho? O que você fazia lá nessa startup? O que eu não fazia? Na verdade, era uma startup que ela era situada em Miami, onde a gente tinha trabalho tanto na Colômbia, Uruguai, Paraguai. Então, eu tinha que falar tanto o inglês, o português e o espanhol. E a gente fazia um pouco de tudo. Era uma startup de time de futebol, acredite se quiser. E eles criavam aplicativos para os times de futebol. Isso foi em 2015, 2016. Então, assim, naquela época foi o boom dos aplicativos, o boom das redes sociais. E aí a gente trabalhava toda essa parte, tanto de aplicativos como das redes sociais dos times de futebol. E aí eu fazia um pouco de tudo. E aí teve o chefe chato, assim, porque... Cara, meu chefe era muito gente boa. Andréas, o nome dele, ele era muito gente boa. Mas era complicado. Tem uma coisa interessante, eu nunca vou esquecer. Eu usava Zoom. Em 2016, a gente trabalhava com o Zoom ligado, porque a equipe da Colômbia ficava online, a gente ficava online de Miami. E aí, a gente ficava conversando via Zoom, antes mesmo do boom do Zoom, que veio na pandemia, né? Exatamente, foi. E aí, eu lembro muito de umas férias que eu vim no Natal. Eu consegui tirar 7 dias. E aí, eu vim passar o Natal com a minha família. E minha família estava reunida no dia 23 de dezembro. Sim. Na casa do meu pai. E eu estava trabalhando no Zoom. Olha aí. Nunca vou esquecer dessa imagem dos meus sobrinhos passando atrás da minha reunião. E eu aqui, quietinha na minha. Legal. Mas foi uma experiência positiva. Foi muito boa. E aqui em Teresina, quando você chegou, né, para trabalhar nas empresas da família, você encontrou... resistência de alguma forma? O que eu quero chamar de resistência é assim, não é aquela coisa escancarada, são os olhares, são aquelas coisas... Quando eu cheguei, e meu pai tem essa regra, ele nunca vai colocar a gente em um lugar de... Não vou falar poder, porque poder é uma palavra muito forte, mas ele nunca coloca de gerência, liderança. Eu fui uma colaboradora. Eu entrei dentro do setor de compras das empresas, onde eu tinha que aprender de acordo com ele sobre tudo. Porque ele disse que no setor de compras você entende de onde vem os gastos, você entende de onde é que vem o papel, a caneta. Eu entendo de onde é que veio a máquina de óleo da concessionária. Eu entendo de onde é que vinha, na época tinha jornal impresso ainda. Eu sei onde é que é comprada a tinta. E eu entendi ali de onde vinha o custo da empresa de material. E aí foi muito engrandecedor. Eu tive a pessoa que era diretora da época do setor de compras, já estava no grupo há muitos anos, ele me ensinou muito e passei 1 ano e meio, 2 anos dentro do setor de compras. Foi uma escola para mim. E ali eu consegui entender melhor o negócio, porque como eu morei 10 anos fora, querendo ou não, eu não estava dentro. Sim. Eu ainda não entendia muito bem. Então, foi muito bom para mim naquela época. Aí, saiu do setor de compras, foi para onde? Do setor de compras, eu comecei a trabalhar no marketing das concessionárias. Hoje, a gente tem 5 marcas aqui no Piauí. Chevrolet, Renault, Nissan, Audi... Estou esquecendo uma. Chevrolet, Volkswagen. Meu carro. Eu esqueci o meu carro. E Volkswagen. E aí, eu fui para a parte de marketing das concessionárias. Mas uma coisa que tem que ficar clara é que... Claro, nós temos as concessionárias aqui no Piauí, mas alguém manda na gente. Então, sim, assim... franquia é franquia, assim, né? A Chevrolet que manda na Canadá, a Volkswagen que manda na Alemanha. Então, ali eu não tinha uma oportunidade de ser a criativa que eu sou. Sim. E a comunicação, que é algo que eu gosto muito, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu sentia falta. Eu sentia falta de conseguir ser tão criativa quanto eu sou. Porque ali a gente fica numa caixinha. Verdade. E, querendo ou não, carro é uma caixinha. Então,
eu me senti um pouco restrita, que foi quando surgiu a oportunidade, há mais ou menos 3 anos, a entrar dentro do sistema de comunicação. Que, para mim, é o meu xodó. Eu amo trabalhar lá no sistema meio. Para mim, é uma realização pessoal, porque eu sou feliz todo dia indo trabalhar. Legal. E aí, como é que é a sua vida lá com assim, o que eu quero dizer, vida, é a rotina. Você faz reuniões? Eu fico... Chega o momento de ter que chamar atenção a alguém? A minha mesa, ela fica dentro da redação da TV, do sistema. Eu vejo tudo. Até uma brincadeira, porque às vezes eu fico aqui no meu computador quietinha e eu escuto tudo ao meu redor. Então, eu sei um pouco de tudo, desde a Rádio Peão, que a gente brinca, até o que está acontecendo ali de notícia, etc. Uma coisa... Esse ano a gente completa 40 anos, o Sistema Meio. A gente até teve uma conversa sobre isso. São 40 anos de história. Antes, nós éramos afiliados do SBT, Rede TV, e em 2011 decidimos que iria ser uma televisão 100% local, onde toda a programação seria somente nossa, nós seríamos rede. E aí, desde 2011, a gente vem trabalhando isso. E hoje, já temos mais de 11 afiliadas pelo Brasil, aonde eles passam em TV aberta, inclusive. Então, assim, qualquer pessoa pode ligar a televisão lá no Pará e vai ter um canal onde nós estamos. E nossa programação é toda aqui, como eu disse, né? E tem a televisão, que é a Rede TV, ou a Rede Meio. Tem também as rádios, que são 4 rádios. A Rádio Meio Norte, a Rádio Boa, a Rádio Cocais e a Rádio Jornal. Temos também um portal, que é o portal mais acessado aqui do Piauí. E temos as redes sociais, o podcast, que é toda a nossa parte online. Legal. Sem contar que toda a nossa transmissão tá no YouTube. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode entrar no YouTube e assistir nossa programação. Então, é de muito orgulho, realmente. E você vindo, né, para essa área, né, para dentro aí da comunicação do grupo, é muito legal, porque você já é uma pessoa mais jovem, mais, vamos dizer... que já nasceu nessa era, né? Que facilita, eu acredito, assim, até para trazer ideias e tudo. Eu acho que precisa de tudo. Precisa tanto das pessoas mais velhas, tanto que tem lá gente que está há 40 anos dentro do sistema. E isso aí é muita honra nossa, porque se alguém está 40 anos na mesma empresa, é porque é uma excelente empresa para se trabalhar, né? E eu acho que também tem os jovens. Às vezes até eu me sinto velha na televisão, porque tem adolescente. Um dia desse eu estava na redação, aí alguém disse, amanhã é meu aniversário. Quantos anos você vai fazer? 19. Que ano tu nasceu? Aí, 2003, ou 2005, eu não lembro. Aí meu Deus do céu, tu nasceu em 2005. Como é que pode? Então, é interessante trazer esse olhar. Essa mistura de gerações é importante, né? Sim, é sempre importante, porque... você consegue ter ali um leque de oportunidades, um leque de informações mesmo entrando. E até soluções criativas. Eu digo muito nas empresas o quanto é importante a gente ter essas equipes diversas. Porque, às vezes, o líder, o dono da empresa, enfim, ele tende a querer uma equipe parecida com ele, né? Com essa perigoso. Pessoa. E é super perigoso, porque você fica vendo uma coisa só pelo mesmo ponto de vista. E o mesmo olhar. Exatamente. E nem sempre você está certo. E eu acho que isso é um problema em qualquer empresa familiar, aonde a próxima geração começa a entrar dentro da empresa. É ter esse atrito do olhar do chefe, do dono... de quem fundou, né? Dos filhos e dos outros colaboradores. Eu tenho até uma história engraçada. Lá na televisão, tem uma pessoa que trabalha... Eu falo televisão, mas é o sistema, né? Porque a televisão é o físico. Então, a gente sempre fala televisão. Na televisão, tem alguém que trabalha com a gente há 40 anos e... essa nova geração, a forma de se vestir é completamente diferente de como a gente se veste. E tá tudo certo. Imagine como eu me vejo. Aqui tem várias gerações também. E tá tudo certo, porque no meio de comunicação a gente tem essa liberdade, né? esse lado criativo também, principalmente na parte de mídia social. Sim. E aí essa pessoa de 40 anos chegou um dia pra minha mãe e disse assim, Desina, não é possível. Eles estão vindo de camiseta.
estão vindo de chinela, não pode. Ela, não, mas é porque essa geração é assim. A gente tem que abraçá-los e aceitar. E é porque eles trazem as ideias novas e você também tem as ideias antigas. Exatamente. E depende muito do ambiente também, né? Claro, é porque é o que eu mais digo. digo. Se é um ambiente que respira criatividade, modernidade e tal, tá não tudo tem certo. como, mas né? Claro, tudo depende do ambiente. De vez em quando eu posto no Instagram a roupa que eu tô usando no dia. Aí alguém fala assim, meu Deus, meu sonho é usar essa roupa pro trabalho, mas eu não posso. Aí eu sempre digo, eu tenho a liberdade criativa de usar isso no meu trabalho porque cabe ao ambiente. Então, cabe ao ambiente eu usar aquela roupa. Claro que existem outros que não vai estar dando, né? Tem que ter esse cuidado. Mas, enfim, falando um pouco agora da sua vida pessoal. Você recentemente passou por uma situação bem adversa. Sim. E eu já até aproveito para parabenizar você Obrigada. por estar, né, reagindo e, enfim, até inspirando outras mães, outras mulheres, né, a não perder o gosto pela vida, a não desanimar. Porque eu até vi no seu Instagram um depoimento seu, né, uma mensagem bem bonita, né, da missa. E eu achei muito incrível, né, bem forte, bem poderosa mesmo aquela mensagem. Obrigada. E é muito legal, porque eu acredito que é uma ambição mesmo, como você falou, né? Sim. Mas eu sei que não é um assunto muito interessante, assim, para falar eu, agora no momento. Não, é isso que eu tento explicar muito para as pessoas. Eu não me dói falar. Né? Não é algo... Claro que eu vou chorar, porque, enfim, né? Não normal, tem como não chorar. Mas eu acredito que eu tinha um propósito. Sim. E esse propósito... Ela veio, né? Não tem nada, pode chorar, aqui eu já vi vários pode tudo, todo mundo pode que chorar. A pessoa chora. Não é fácil, dói ainda muito, né? E as pessoas ainda julgam muito, mas eu acredito que eu consigo levar isso de uma forma muito leve. Sim, eu vi. Providencia aí um lencinho, por favor, para o nosso convidado. Obrigada. Eu acho que desde o dia que minha filha faleceu, o Espírito Santo vem falando comigo. E eu sou muito agradecida a Deus por isso. Aonde eu sinto que é a minha missão. A gente conversou muito sobre missão. E eu acredito que a minha missão compartilhar do meu luto. E é por isso que eu venho fazendo com tanta frequência. Porque eu acho que o luto que eu venho vivendo é um luto para ser mostrado. Isso, vamos dizer assim, eu não estou achando a palavra agora, mas é uma ferramenta que Deus lhe colocou aí nas mãos para você trabalhar para Ele, vamos dizer assim, aquele né? vídeo, o vídeo, para quem não viu, é muito lindo. Pode entrar dentro do meu Instagram, tá lá fixado no meu perfil. É um vídeo onde eu falo na missa da minha filha. Mas o que eu falei ali, eu falei no enterro. Então, ali eu falei no enterro do meu coração. Foi uma coisa muito... Obrigada. Foi uma coisa sobrenatural. Eu achei incrível aquela Foi sobrenatural, porque foi uma missa muito triste. Uma missa não, um velório muito triste. Foi no Natal. Numa época que tá todo mundo mexido, sensibilizado, né? Tá todo mundo em família. Então, assim, foi muito dolorido. O padre, que é o meu padre, o padre Carlito, é o padre da minha família, se emocionou na hora que estava fazendo a missa no velório. E eu subi no altar e eu falei. Então, o que eu falei ali naquele vídeo, claro que foi muito mais na missa, porque eu consegui escrever, mas aquilo que eu falei na missa foi o que eu falei no velório. Porque eu acredito que desde o dia que minha filha se foi, Deus, Nossa Senhora e o Espírito Santo estão comigo. Com certeza. E a missão dela nessa terra tem um porquê e tem um para quê. Sim. E eu nunca quero pensar nela com tristeza. Eu choro por saudade, por falar. É e porque eu sou chorona, gente. Eu sou muito chorona. Não, mas não tem como não chorar. Foi um propósito de mudança mesmo. Sim. De virada de chave, de aproximação a Deus. Eu acho que ela veio para poder dar uma chacoalhada bagunçada na nossa família. E ela faz isso há muito tempo. E quem sou eu? Se ela escolheu ir, quem sou eu? Ela, Nossa Senhora e Deus tiveram lá uma conversa, ela escolheu ir, e eu tenho certeza, e eu digo isso sempre, ela foi embora no dia mais feliz do mundo, que é o dia que nasceu Jesus Cristo, dia 25 de dezembro. Então, ela escolheu num dia que nasceu Jesus. Tudo isso aí tem um propósito e um pra quê. E um porquê. Eu não tenho como negar isso. E aí fica também uma mensagem muito forte, né? Porque às vezes as pessoas
acham que isso só acontece com quem não tem condição, E eu né, bato de pagar um muito, tratamento. eu bato muito nessa tecla. É a maior prova que dinheiro não compra nada. Nada, porque já estava assim, tudo que vocês pudessem imaginar que o dinheiro pudesse comprar, estava comprado. Já tinha tudo no ponto, já estava tudo pronto, só que aí o dinheiro não vale nada. Nessa hora que você sabe que o dinheiro não serve para absolutamente nada. Porque quem somos nós na vontade de Deus? Sim, quando Deus quer, né, não tem jeito. Não tem o que fazer. E a aceitação nesse momento, que é o que você está fazendo muito sabiamente, né? Assim, aceitar a partir da carne, o que né? aconteceu, porque o espírito continua, a vida continua, Sim. né? Eu sinto ela ainda está aqui. Olha aí. E é verdade. E eu acredito, né, que, como você já falou, isso é muito forte. Tanto o seu testemunho, Sim. a sua fala naquele dia, e como você vem reagindo, como mostrar mesmo para todo mundo, olha, não seja orgulhoso, não acho que porque você tem, sei lá, uma posição social mais, né? Uhum. Às vezes tem pessoas que têm uma posição social ou um dinheiro, seja lá o quê. Às vezes se acha assim, dono do mundo. Superior, né? aos outros. E aí a gente vem Deus e mostra em alguns momentos que quando Ele quer, na hora que Ele quer, Ele chama, né? Sim. E a gente só precisa mesmo obedecer, agradecer pelo tempo que ficou, como Sim. você faz, e tirar dessa lição, né, dessa situação, uma lição para fazer algo melhor, algo maior, que é o que você está conseguindo fazer, pelo que a gente já conversou um pouco e tal. Eu acho, e um pouco das minhas redes sociais, eu uso para isso. Mas que eu acho que, de repente, você já recebeu até crítica por a filha ter partido tão cedo e você tá lá brincando. Eu recebi crítica do nome que eu escolhi, eu recebi crítica por ter sumido do Instagram, eu recebi críticas... Mas, assim, entra por esse ouvido e sai por esse, porque essas pessoas, só quem sabe o que eu vivi sou eu, Exatamente. só quem sabe o que a gente viveu é a minha família. Então, assim, não escuto, não dou bola. O máximo que eu faço é devolver na mesma moeda. Uhum. Então, eu não deixo eu me sentir mal e não passar o constrangimento. Sim. E eu acredito que cada pessoa vive um luto. Cada um tem a sua forma de viver o seu luto. E cada um tem as suas crenças. A minha... é que minha filha foi um ser de luz. Sim. Ela passou 1 ano e 3 meses aqui nessa terra porque ela quis. Uhum. E ela fez tudo do jeitinho dela, preparando toda a família dela e todo mundo que estava ao redor para a partida dela. A minha filha, ela foi muito cuidadosa nas escolhas dela. Uhum. E eu respeito muito isso. E a aproximação de Deus se veio por conta dela. Então, eu não era próxima a Deus. Católica, eu estudei no Dom Barreto, então, assim, eu sou católica e tudo mais, mas a aproximação de Deus se veio na gravidez. No momento em que eu achei uma dificuldade na gravidez, é na dificuldade que a gente vai atrás da religião, né? A verdade é essa. E aí, na gravidez que eu me aproximei a Deus, eu tive aí, tanto na gravidez como no 1 ano e 3 meses que ela esteve em terra, eu tive aí uma aproximação muito grande da espiritualidade. Eu digo espiritualidade porque eu respeito todas as religiões e eu acredito que existe... Eu até vi seu podcast falando sobre espiritualidade e religião, né? E aí, quando ela saiu desse plano, eu tive um entendimento muito maior do que estava acontecendo. Então, por isso que o meu luto pode parecer estar muito tranquilo. É porque eu aceito a partida dela, porque eu sei que esse foi o propósito que ela veio, como um ser de luz para essa terra, para ensinar. Então, eu não posso duvidar do que ela fez. Eu respeito ela. Sim. E isso está comigo desde o começo. Sobre as críticas do meu luto, eu sei o que eu estou vivendo. Sim. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei como eu estou lidando com ele. Não cabe a ninguém me criticar. E eu não autorizo ninguém que me critique, nem dentro da minha família. Eu digo que eu estou vivendo do meu jeito, assim como meu marido está vivendo do jeito dele. Cada um vive de um jeito, porque da mesma forma que eu sou a mãe, meu marido é o pai, minha mãe é a avó, minha sogra é a avó, e cada uma vive do seu jeitinho. Verdade. Aí cabe a nós procurar ajuda. Exatamente. E essa coisa de rede social, né? A gente vê que hoje em dia, infelizmente... Ontem eu até ganhei um presente de uma pessoa, assim... que eu conheço ela, mas há muito tempo a gente não se vê, e ela resolveu me mandar um presente, que nenhuma data assim especial. E foi um livro, né,
Esqueci o nome do livro agora, meu Deus. Café com Deus Pai. E que é até de um pastor, né? Evangélico. E mandou um textozinho junto e tudo. E aí eu agradecendo. E por que eu fiz lá o story? Porque eu digo assim, gente, hoje em dia as pessoas passam tanta coisa negativa, critica tanto na internet. Quando a gente recebe uma coisa boa, a gente tem mais que divulgar, né? E as pessoas parecem que têm um prazer em jogar, sei lá, seus traumas, suas questões nas pessoas, né? Elas não pensam que aquilo ali vai impactar, que aquela pessoa pode estar passando por uma situação... Depois do que eu passei, principalmente depois do vídeo do meu depoimento, eu recebi muita mensagem positiva. Muita gente que também estava passando por um luto, muita gente que tinha perdido o filho há mais de um ano e não conseguia voltar à vida, sabe? Estava passando por depressão. Eu recebi muita mensagem, inclusive recebi mensagens de enfermeiras em UTIs que passaram o vídeo para outras mães. Então, assim, para mim, aquele vídeo foi uma virada de chave de entender que a rede social, ela tem os haters, né? Sim, que chamam os haters. Mas ela também tem muita positividade. O problema dos haters, e eu acredito que isso é um problema muito sério, é que as pessoas, elas não entendem que por trás daquele celular existe alguém. Verdade. Existe alguém que está passando por algum problema. É a falta de empatia ao outro. E a internet, infelizmente, ela trouxe um pouco disso. Ela traz o positivo, como eu disse, mas ela também traz muito do negativo. As pessoas, elas acham que elas têm que ter uma opinião sobre tudo, elas acham que elas têm que ter uma opinião negativa sobre tudo, elas acham que tudo é like, que tudo é visualização, quando, na verdade, eles não têm o cuidado de olhar um pouco para o outro antes de fazer aquele comentário maldoso. Antes de fazer aquilo ali doer no outro. Porque se vai doer no outro, uma hora volta para você. Com certeza. Somos todos um, né? Eu digo muito isso. A gente não tem como, né? A gente interfere e recebe essa interferência. Com certeza. Por isso é que é importante a gente plantar o bem, fazer o bem. Sim, fazer a nossa parte, né? Enfim. E, lógico, se posicionando quando alguém se passa aí da medida com a gente. Mas é muito importante, assim, esse seu posicionamento, né? Essa sua forma como tá lidando com tudo. Sim. Então, eu acredito que é muita ajuda espiritual mesmo, para que você fique forte e cumpra aí com a missão que você precisa cumprir, né? Eu ainda tô... A Laura Katz está me devendo aí umas respostas, porque eu ainda tô aqui. Laura Katz é como eu chamo a Laura, tá? Né? É apelido, minha mãe não gosta. Ela não é muito fã do apelido, mas é porque eu uso apelidos. Porque Laura... Vou entrar aqui numa explicação. Laura é a minha avó, por parte de mãe. Sim. É o nome da minha avó. Meu nome é Maria Laura, em homenagem a ela. E o nome da minha filha, Laura, era em homenagem à minha avó. Legal. Minha falecida avó. E a Laura... Ai, agora me perdi, gente. E aí, o TDAH bateu. Agora a Laura tá lá com a avó. Com a Bisa. Eu tenho uma... Eu acho que eu cheguei a te contar sobre... Não contei. Eu tenho um fato muito interessante. Eu nunca contei pra ninguém isso. Ui, vai sair. Logo, a Laura faleceu e eu tava sentada na porta da UTI. Ai, eu fiquei emocionada porque foi minha avó que mandou. E aí eu tava na porta da UTI, sentada no chão, e a mamãe tava aqui me consolando e chegou um médico por trás dela. E aí esse médico, Idesina, o que tu tá fazendo aqui? Oi, Maria Laura, tudo bom? Aí eu olhei pra ele assim... Lembra de mim? Aí eu falei, foi você que namorou minha tia? Eu acho que eu tava, né? Aí ele, não, eu cuidei da sua avó. Olha. Aí a mamãe explicou pra ele o que estava acontecendo. Ele, desculpa de estar aqui interrompendo esse momento, perdão, eu não queria me intrometer, desculpa, eu só vim falar com vocês. Eu disse, não, doutor, não se preocupe não, foi a vovó Laura que mandou o senhor. Pois eu ia dizer isso agora, né? Aí eu falei, não, minha avó que mandou o senhor, não se preocupe não, é pra me avisar que ela tá com a Laura e tá tudo certo. Pois é. Então, mas é verdade. É claro que foi. Eu nunca tinha visto esse médico na minha vida. Eu não lembrava dele. Minha avó faleceu eu tô casada há 5 anos. Então, assim, eu não sabia nem quem ele era. Mas ali naquele momento, no mundo espiritual, a minha avó achou de uma forma para poder me comunicar que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então, assim, não tem como você não ver os sinais do que está acontecendo quando você está aberta. Sim. E ali foi um sinal da minha avó Laura para poder me mostrar que ela estava recebendo minha filha lá no céu. Muito importante, né? Tá presente para enxergar esses sinais, com certeza. E a sua mãe nesse processo todo...
ela também trabalha lá na Trabalha, rede? ela trabalha na televisão, ela trabalha desde de sempre Sim. Na TV, desde a época que era a TV Timon. E era a primeira neta? Era a primeira dela da minha mãe. E aí ela estava lá o tempo todo, né? Eu posso voltar aqui para o começo de quando eu Aham. fui internada, né? Eu tive uma gravidez saudável até que eu descobri um problema na minha gravidez. E aí a gente decidiu em família fazer alguns exames em São Paulo. Uhum. Eu tinha um médico em São Paulo e um médico em Teresina. E esse médico de São Paulo, eu ia ver... Poder de Deus, eu tenho até a Laura agindo, tá? Eu fui em agosto, nesse médico, tudo certo. Em setembro, eu fui fazer um enxoval com a minha mãe, nos Estados Unidos. Só eu e minha mãe. Foi ótima a viagem, maravilhosa, só as duas. E na volta da viagem, eu iria ficar em São Paulo para fazer uns exames para esse médico, porque esse médico pediu que eu fizesse uns ultrassons com alguns médicos específicos que ele queria ver. E aí, meu voo foi cancelado. Meu voo da volta foi cancelado. Então, o gap que eu tinha em São Paulo, o tempinho que eu tinha em São Paulo, que eu ia usar para fazer esses exames, não tinha mais. Então, eu voltei direto para Teresina. Aí eu, caraca, eu preciso ir para São Paulo porque eu tenho que fazer esse exame que esse médico pediu. E aí, eu fui para São Paulo dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro, eu cheguei em São Paulo. Dia 11 de outubro, eu fui fazer o exame. Desse exame, eu saí de cadeira de rodas, direto sem internada, porque meu líquido amniótico estava praticamente zerado e a Laura estava entrando em sofrimento fetal. Então, o cancelamento daquele voo, que me irritou tanto, no final das contas, serviu para salvar a minha filha. Porque talvez, se eu não tivesse feito esse exame dia 11, de acordo com o meu médico, em 48 horas ela iria vir a óbito. Sim. Dentro da minha barriga e eu não iria sentir nada. Eu só iria saber no próximo ultrassom que o coraçãozinho dela não ia estar batendo. Então, aí o agir de Deus está em tudo. Tá. E no momento em que eu fui internada, mais uma vez o agir de Deus, a minha mãe tinha acabado de voltar de Fátima, em Portugal. Por isso, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. E nessa volta dela de Portugal, ela, então tu vai estar em São Paulo, feriado dia 12 de outubro, eu fico contigo em São Paulo. Eu vou com teu pai, a gente curte São Paulo aí o final de semana e voltamos todos dia 14 para Teresina. Então, minha mãe estava comigo. Minha mãe estava em São Paulo. De novo, não é coincidência. Eu chamo de Jesuicidências, né? Jesuicidências. E aí, em São Paulo, eu fui internada e minha mãe ficou comigo desde o dia 11 de outubro. Minha mãe ficou comigo em São Paulo e ficou comigo até eu voltar para Teresina. Ela abriu mão. Foram quantos? Foram 9 meses. Foi uma gestação. Lá em São Paulo. Foi uma gestação. Mas aí você não estava no hospital? Eu passei 1 mês internada no Einstein. A Laura nasceu no Einstein. E ela ficou... Aí eu saí, né? Porque, infelizmente, a mãe tem que sair. Eu fiquei o máximo que deu, que foi 3 dias depois do parto. E depois eu passava o dia no hospital, o dia inteiro. Eu cheguei a dormir algumas vezes no hospital, se ela tivesse alguma intercorrência, se ela tivesse algum problema. E ela ficou internada 6 meses. Então, a gente alugou um apartamento, teve que alugar um apartamento, e era por temporada. Então, a gente alugava Airbnb mês a mês, porque a gente nunca sabia quando que ela ia sair, porque não tinha previsão. E aí, acabou que a gente ficou os 6 meses lá, minha mãe comigo, sempre comigo. Eu acho que ela voltou uma vez para Teresina para pegar roupa, em abril, março, abril. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Março, abril, e depois ficou comigo lá até julho. Então, ela também abriu mão da vida dela. Sim, para ficar lá. Para ficar comigo. E aí, foi isso. Ela também abriu mão do trabalho, saiu daqui. Mas a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, e é ela que conseguiu gerir toda essa parte que a nossa falta fez. Sim. Ela conseguiu levar com maestria esse trabalho. É muita história, né? Aqui... Mas, assim, é uma história bem interessante de se contar, porque acontece, né, com muitas pessoas também, mas que muitas vezes a pessoa não consegue... tem vida pública. Não mostra. Não mostra. A verdade é que não mostra. E é importante comentar essas coisas para saber que acontece com todo mundo, que a gente pode, né? Inclusive, na época que eu digo que eu estive internada, né? Porque a Laura estava internada e eu estava internada junto com ela. Eu só dormia numa cama. Eu ia para um apartamento para dormir numa cama. Ela nasceu com quantos meses? Ela nasceu com 6 meses e pouquinho. Ela nasceu com 970 gramas. Aí ela chegou a perder, ela chegou a ter 910 gramas. Ela cabia na palma da mão. Tem uma foto do pai dela com ela na palma da mão.
Era muito pequena. Muito. O Vitor e a Thaís, que são gêmeos, nasceram de tempo, tipo, 38 semanas. Acho que foi. E era 1 metro e... esqueci agora. Eu acho que era 1,45. E 2 quilos e pouco cada um. Foi 2 quilos, 250, 2 quilos, 5. E eu Imagina já que achava pequenininho. é um terço deles. As roupinhas deles ficavam bem que eu botava as calcinhas, bem aqui, as calças, aqueles pijaminhas. Imagina desse tamanho, como era 970 gramas. Mas eu digo isso, o setor UTI neonatal do Einstein é um lugar de milagre. Porque o que eu vi esses 6 meses que eu estive internada lá, não tem outra explicação senão Deus. Eu conheço um bebê que nasceu com 480 gramas. Eu conheço um bebê que hoje está com 1 ano e... Acho que os gêmeos já estão com 1 ano e 6 meses. Um com 640 gramas e a outra, eu acredito que tinha 480. Meu Deus. Então, bebês hoje fortes e Normal. saudáveis. Então, assim, é um local de muito... de Deus. Sim. E mais uma vez, Deus provando para mim, e ali minha religião e minha conexão com Ele ficou muito maior. Porque, inclusive, o que eu ia falar é que eu assisti vários podcasts de mães de prematuro. De mães que passaram pela prematuridade, e foi muito importante para mim naquele momento para entender. Né? Entender um pouco do que eu estava passando, porque são mães que passaram pela UTI e saíram. Sim, aí foram contar a experiência. Exatamente, isso é importante, que né? é muito importante. É muito importante. E aqui, saindo um pouco aqui dessa vivência de maternidade. Dessa pauta aqui da maternidade, do que você aprendeu, da espiritualidade, que é realmente muito importante na nossa vida, em qualquer época, né? Sim. E aí fica até, vamos dizer, esse recado, né, para quem está nos assistindo, que busque cada vez mais se aproximar, né, de Deus, do seu jeito, né, na religião que você escolher. Ou, eu não quero ter religião nenhuma, mas, enfim, saber que tem algo superior, né? Se conectar. E isso dá realmente muita força, né? Ontem eu até... eu tenho um trabalho voluntário que eu faço de conversa com as pessoas. Né? Eu estou ali para escutar, numa casa espírita. E aí, chegou lá uma mulher que tinha perdido o marido, tem 4 anos, e ela tem 4 anos... que ela disse que não tem mais vontade de viver, de sorrir, de fazer nada. E aí, como é importante uma mulher dessa ver esse podcast, né? Ver, assim, você falando e outras. E a vida após. Porque é possível, né? E é o que eu sempre falo, às vezes eu digo assim, quando eu era mais nova, que as amigas ficavam, né, se reclamando que o namorado, sei lá, traiu, que não sei o que. Aí eu sempre falava assim, olha, uma mãe perde um filho, e ela não morre, ela consegue superar essa dor. Sim. Por que tu vai perder um namorado? E vai ficar sofrendo. Né? E tu vai ficar sofrendo. Então, assim, com certeza, eu acredito que não exista uma dor maior do que essa. Não. Né? E que é algo que uma pessoa que você gerou, que tem uma conexão muito profunda, né? Espiritual, enfim, todas as formas. E você consegue sair dessa situação. E aí é isso que a gente pode dizer agora para essas... mães, mulheres que estão aqui nos assistindo, que de repente estão passando por essa situação, né? Se uma pessoa no mundo consegue, qualquer um, né? Você também consegue. Basta se fortalecer, buscar ajuda também, né? Uma das coisas que eu fiz, que eu acredito que para mim funcionou, não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que para mim funcionou. Eu comecei a voltar à minha rotina. Então, assim, foi muito... terapia, claro. Faço terapia, tenho psiquiatra. É extremamente necessário. Impossível viver sem. Para mim, é impossível viver sem. Porque a culpa da mãe, ela é impossível você não ter culpa de mãe. A culpa de mãe, ela é eterna. Com a terapia, você consegue trabalhar isso de uma forma mais clara e ajuda muito. Mas o que eu fiz foi voltar à minha rotina e remodular a minha rotina, porque a minha vida estava 100% moldada para a Laura. Sim. A minha casa estava moldada para a Laura, a minha vida estava moldada para a Laura. E eu acredito que qualquer pessoa que passe por um luto, quando perde alguém, principalmente quando perde um filho, onde é ali o pilar do seu dia, porque você acorda de manhã e dorme à noite pensando no filho. Você remodular aquilo ali, começar a colocar situações onde você vai sentir falta e tentar encaixar alguma coisa. Eu voltei ao trabalho, eu voltei para a academia. As minhas amigas foram essenciais. Então, assim, quando eu estava me sentindo só, mandava mensagem para alguém, saía para comer um sushi, para tomar um café, sempre dava certo. Para mim, os finais de semana eram
eram não, ainda são um pouco complicados. A gente fica mais quieto, A gente né? fica em casa, geralmente era o final de semana que eu tinha com ela, que eu ficava grudada nela, que eu não estava trabalhando. Então, assim, o sábado de manhã, meu sábado de manhã, ele é meu. Então, eu vou pra minha academia em paz, eu vou pro meu salão. Se eu quiser ir no supermercado, eu vou. Se eu quiser ir no shopping, eu vou. O almoço é sempre algo que eu tento fazer com meu marido. O domingo eu almoço com a minha família. Então, eu tento ali, não é preencher o vazio, porque ele nunca vai ser preenchido. E não é me distrair, porque não há distração que ajude a tirar essa dor. Mas é tentando seguir minha vida. Sim. Porque eu tenho certeza que minha filha não ia querer que eu ficasse prostrada numa cama. Pelo amor de Deus, que saudade da minha filha. Sinto saudade, eu olho os vídeos dela, adoro ficar olhando os vídeos dela. Mas eu sigo minha vida. É vida que segue, né? Tem que seguir, É né? vida que segue. Tem que eu acho que isso quando a gente tem essa clareza, quando a gente perde alguém, que a gente tem essa clareza, ou passa por algo que seja muito difícil, a clareza de que você tem que seguir sua vida é necessária. Porque senão ali você fica o resto da vida perguntando, e se? O e se é muito perigoso. O porquê é muito perigoso. Então, entrega para Deus e vai seguindo, vai criando aí uma nova rotina de vida que faz toda a diferença. E o casal, né? Porque no tempo, eu digo sempre, quando tem um bebezinho, quando a gente tem bebê, a gente termina, às vezes, ficando só pai e mãe. Lara, traz um pouquinho de água mais para ela. Eu tenho muita sede o tempo inteiro. E aí, como é que foi, como é que está sendo, né? De alguma forma, não querendo vasculhar de mais intimidade, mas até para ajudar quem está ali, né? Eu acho que a Laura, eu digo sempre isso, a Laura foi um bebê muito desejado. Eu e o pai dela queríamos muito filho, já estava na hora. Esse ano a gente vai debutar, estamos há 15 anos juntos, 15 anos de convivência. Então, foi um bebê que a gente quis muito. Era o sonho do meu marido ter uma filha mulher. A gente fez aquele chá revelação, babadeira, a gente tarará. Então, foi muito difícil. A gente se anula, principalmente a mulher, né? A gente se anula um pouco como casal quando se tem um filho, porque acaba que isso acontece. Mas eu acredito que de duas, uma, ou fortalece ou quebra. Exatamente. Eu digo que a prova de fogo para qualquer casal é quando tem filho, né? Porque aí, exatamente como você falou, ou junta mais, ou quebra, né? E eu acho que, como a Laura foi um desejo muito grande nosso, foi uma realização muito grande. Perdê-la nos aproximou muito. Graças a Deus, Deus tem sido muito bom com o meu casamento, aonde a gente sente as dores um do outro. E a gente consegue se apoiar um no outro. A gente se basta. Que bom. Nesse sentido, a gente se basta. E eu acredito, eu não sei como é você perder um filho tendo outro filho. Porque a gente conseguiu viver um luto, né? Esse um mês pós o falecimento da Laura, inclusive eu fui em Fátima agradecer pela Laura e por tudo que eu passei, porque no final tudo dá graças, né? Eu dou graça por tudo que eu vivi. E esse um mês a gente conseguiu se bastar. Então, eu digo também isso para as pessoas que perderam filhos. O filho, ele, quando você perde, ou você constrói ou destrói. Então, a gente conseguiu construir. E não são os grandes problemas. Isso foi minha terapeuta que me ensinou. Geralmente, não são os grandes problemas que separam os casais. São os pequenos. Então, quando se tem a conversa, quando você começa a ter aí essa conexão, nada mais te abala. E é outra coisa muito importante, né, da gente falar, porque você ainda é jovem e tal. Sim. Disse aqui que tem 15 anos já de relacionamento, né? E quanto hoje em dia existe também essa narrativa de que os relacionamentos são fugazes, e realmente tem muitos, né? E a importância de jovens casais falarem sobre relacionamento, de como cuidam do relacionamento, para que exista realmente essa coisa mais saudável. Porque se coloca muito isso, às vezes vai casar já pensando, no primeira confusãozinha que der, eu já me separo, Já me separo, é como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não quer investir, porque tudo na vida dá trabalho, né? Tipo, casamento se eu quero que meu não é fácil, gente, casamento qualquer não é relacionamento, né? No trabalho, com seu colega de trabalho, com sua equipe,
Né? Se eu quero fazer, sei lá, um projeto como esse aqui, dá trabalho, porque a gente tem que buscar as mulheres. Dá trabalho. Vocês estão longe de imaginar o trabalho, né, que dá um podcast. Pois é. Mas sobre o relacionamento, essa coisa do investir, do querer estar junto, Peraí, eu tinha pensado em alguma coisa, mas eu não falo muito do meu TDAH mais, porque todo mundo fala que tudo é TDAH, mas eu tenho TDAH há 15 anos. Eu só não falava muito sobre. Mas eu acredito que o relacionamento, quando ele é sadio, é onde o casal conversa. Sim. E hoje em dia as pessoas, elas não querem ter o trabalho de conversar. Elas são muito resolutivas no mau sentido mesmo, de dizer assim, não, tu não quer assim desse jeito, não, pois tchau. E outra coisa, você ter admiração pelo seu parceiro. Eu admiro muito meu marido. Assim como ele me admira muito. Então, eu acho que isso é essencial para qualquer relacionamento. Verdade. Quando há admiração, ali, não é beleza, não é a paixão, porque isso tudo aí passa. Verdade. Isso aí tudo passa. Mas quando se tem ali um companheirismo e a admiração um pelo outro, é diferente. É diferente. Sustentam a vida toda, né? Lá em casa, meu marido trabalha muito, graças a Deus. E eu também. Ele trabalha também no sistema? Não. Ele é completamente fora, é tudo dele. Eu até brinco, quando eu conheci ele dirigiu um Gol 2.0 que demorava 6 horas para chegar em Parnaíba. E hoje em dia ele tem o negócio dele, ele é um empresário de sucesso e ele trabalha muito. E isso não é que o trabalho me dá admiração, mas a garra e a força dele me dá admiração e o mesmo vale para mim. Sim. Porque sem isso, nada seríamos. Muito bem, adorei a história de vocês. E aí, voltando um pouco para a sua atuação nas redes sociais hoje, lá dentro do Sistema Meio, você é a pessoa que mais olha para isso, que dá dicas, que, lá dentro que traz as novidades? Eu sou muito comunicativa. Aqui no começo eu estava um pouco nervosa, mas eu não estou mais, tá tudo certo. Pronto, tá tudo certo. Lá dentro da TV, eu chamo TV de novo, mas lá dentro do sistema, eu tenho um xodó pelo digital. Isso aí é fato, isso aí todo mundo sabe, isso aí não é segredo para ninguém, eu adoro o digital. E eu tenho esse olhar muito para as redes sociais, porque eu acredito que com as redes sociais a gente consegue alcançar mais fácil. Sim. E ali a gente consegue capturar a audiência. Então, assim, quando você fala de rede social, eu falo do YouTube, eu falo do TikTok, eu falo do Instagram, eu falo do WhatsApp, porque o WhatsApp tem a comunidade ali dentro, onde também é uma rede social. E, para mim, é a forma mais fácil de se adquirir um cliente. Sim, porque você vai criando ali o relacionamento, né? Você vai criando a conexão, você vai entendendo aquilo ali. É tanto que hoje, dentro do sistema, a gente tem vários Instagrams. Cada Instagram é nichado para uma coisa específica, porque aí a gente consegue conectar tanto com o jovem, que geralmente o jovem ele não assiste televisão aberta. O jovem praticamente não assiste televisão. Verdade. E, então, a gente precisa conectar com ele de alguma forma. A forma de conectar o digital, porque o jovem ele assiste o digital. O portal. Existe muita gente que também não gosta de assistir televisão, mas adora ler notícia, adora ler uma coluna. A gente tem colunas de política, as pessoas adoram ler. E a gente conecta com ele por ali. YouTube, tem gente que é fora do Brasil, a gente recebe mensagens diárias no nosso WhatsApp, dentro da televisão. A gente tem um QR Code onde a pessoa pode entrar pelo WhatsApp. O WhatsApp, a gente também tem essa conexão com o público. O YouTube, tem gente do Brasil, do mundo inteiro, né? Assistindo. É incrível, é incrível. É muito legal. Porque a TV, ela tem uma coisa... O Sistema Meio, ela tem uma coisa que ela tem... A conversa do nordestino. Nós somos a 6ª maior televisão do Brasil. A gente só está atrás do sul. Das tradicionais, das grandonas, das tradicionais que estão lá no sul, que a forma de falar é outra. Então, a nossa comunicação é 100% nordestina. Então, as pessoas se identificam ali, elas fazem parte, não, aqui é da minha comunidade. Eu gosto da forma como esse apresentador fala, porque é do jeito que eu falo. Mesmo eu estando lá em Porto Alegre, mas eu estou aqui assistindo no YouTube alguém que me representa. Então, o digital é meu amor, mas todo o sistema, e pelo orgulho de ser nordestina, eu gosto de tudo. Legal. Eu me meto em tudo, a verdade é isso, eu saio me metendo em tudo. Mas o digital mesmo é incrível, né? É incrível. E dá hoje, assim, muita possibilidade de várias coisas. Por exemplo, quando você fica ali brincando e passa nos perfumes, os negócios, eu fico vendo lá.
Aí eu, meu Deus, engraçado, ela é muito natural e tudo. E isso conecta muito com o público mais jovem também. Total. Né? É um cuidado que eu tenho que ter, inclusive. Porque a nova geração ali, né, de 20 e poucos anos e até mais novinha, elas gostam muito dessa espontaneidade, dessa coisa, né, de... É que a verdade, as pessoas elas têm uma percepção de mim, antes mesmo de me conhecer, por eu ser filha de alguém. Sim, aí vamos entrar nessa... Isso é aonde está, e eu acredito que isso é o privilégio do meu Instagram. É um dos meus privilégios. As pessoas, elas gostam de ver porque Elas têm curiosidade, Elas né? têm curiosidade porque elas têm em mim uma patricinha. Sim. Nossa, essa menina é uma patricinha. É isso que eu queria falar com você agora, sobre essa, vamos dizer... Percepção das pessoas. Essa percepção, julgamento, eu acho que chega a ser um julgamento. E como é que você escolheu, por que você escolheu se posicionar lá no Instagram daquele jeito? Foi algo intencional ou foi, não, eu vou só mesmo... O pré-julgamento, ele existe. Principalmente nós que somos de Teresina. Eu acredito que aqui no YouTube vai ter gente do Brasil todo, do mundo todo. Mas nós que somos aqui de Teresina, o pré-julgamento existe principalmente quando você é filho de alguém. Porque aqui ainda tem aquela cultura, é filho de quem? Exatamente. Pergunta, o que, é seu pai faz? O que seu pai faz? É neto de quem? E essa cultura, ela existe. E o pré-julgamento vem daí. Então, por eu vir de uma família extremamente discreta, minha família é muito discreta, eu ser essa... expansiva, eu até brinco que eu não sou a ovelha negra, eu sou a ovelha brilhante da família, porque eu sou a ovelha espalhafatosa da família. Existe aí uma curiosidade muito grande das pessoas. E o meu Instagram, ele nunca foi intencional. Você desde sempre se posicionou daquele jeito? Meu Instagram, mesmo quando era fechado, na época do Snapchat, há 8, 10 anos atrás, eu já fazia aquilo ali de uma forma natural. Porque eu sou comunicativa, eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar. E às vezes eu não tinha com quem conversar. Eu adoro, eu sou. Você é aquela pessoa lá. Não, 100%. Aquilo ali, né? Sou 100% eu. Às vezes até demais. E aí eu sempre tive isso. Meu Instagram, eu abria e fechava, aí brigavam comigo, minha família brigava comigo, eu fechava. Aí eles paravam de olhar, eu abria. E assim ficou indo, até que eu casei. Quando eu casei, foi um casamento grande, né? Relativamente grande para a época. E aí as pessoas começaram a me seguir por conta do casamento. E aí eu comecei a criar ali uma comunidade que eu comecei a chamar eles de bando de povo curioso. Porque legal. Todos eles são muito curiosos. Porque todo mundo tinha muita curiosidade para entender minha vida. Como eu venho de uma família muito discreta, todo mundo queria entender como é que era. E aí dali eu criei minha comunidade. Eu mesma criei aos pouquinhos a minha comunidade do bando de povo curioso. Mas eu levo muito na esportiva. Como eu te disse mais cedo, eu até cheguei a tratar aquilo ali como trabalho. Contratei a equipe de marketing e tudo mais. O Vinícius, um querido, saudades Vinícius, volte para Teresina. Não volte, pode ficar em São Paulo. Mas eu contratei, tentei trabalhar ali, mas eu sentia que eu perdia um pouco da minha essência. Da naturalidade. Da caixinha. Eu não gosto de caixinha. Me botavam numa caixinha. E aí eu resolvi não trabalhar. Tratar aquilo ali mesmo como um hobby. Como uma brincadeira. Eu até digo, se vocês perceberem, eu apareço muito quando eu tô sozinha, porque eu não tenho com quem conversar. Eu adoro conversar. Eu adoro falar. Então ali eu posto alguma coisa, alguém responde, aí eu já converso e fico conversando ali, indo e voltando. Então, é mais uma forma de hobby e distração. E de qualquer forma, hoje se fala muito nisso, né? De você realmente ser mais espontâneo, ser mais orgânico e tal, que isso conecta mais. E eu quero te perguntar, alguma marca, alguma coisa já te chamou para fazer merchandising? Já sim, já me procuraram. Mas é que... Como eu trabalho muito... Não dá tempo de fazer essas coisas, tempo. Né? Às vezes eu tenho que priorizar. Antes da Laura, eu cheguei a trabalhar com algumas marcas, mas agora eu priorizo mais o sistema. O negócio o meu negócio, né? Porque eu acho que ali é onde vem realmente o meu futuro. As redes sociais eu adoro. Eu faço porque eu gosto mesmo, eu gosto de brincar, mas não é... Por enquanto, eu não sei, talvez amanhã chegue uma marca nacional atrás de mim. Inclusive, essa semana teve uma situação super constrangedora e chata de uma empresa que me procurou. Eu achei isso de uma falta de profissionalismo assim, inenarrável. Me procurou para fazer uma campanha de fralda. Acredita? Uma empresa, foi uma agência grande, eles têm 30 e poucos mil seguidores no Instagram, eles são grandes, eles são de São Paulo e tudo mais.
me procurou, não se deu ao trabalho de olhar o meu Instagram, De olhar. Né? E aí, mas existe ainda esse tipo de procura estranha. Mas eu trato ele hoje em dia, meu Instagram, como meu xodó. Eu só tenho que ter muito cuidado, porque tem muita gente nova que me segue. Nova que eu digo assim, 14, 15, 16 jovens, anos. né? Os jovens, bem jovens mesmo. Então, eu tenho que ter um cuidado maior ali E aí, dentro. de repente, entre uma brincadeira e outra, você vai jogando ali Um publi. uma mensagem, uma coisa, né? Pra ajudar essas pessoas a viverem melhor, sei lá, a acreditarem mais, até nessa própria espiritualidade que você disse que se aproximou mais, eu né? eu tento sempre, quando me vem, né? Por isso que eu digo que o Espírito Santo está sempre comigo. Então, assim, Intuição, quando eu né? sinto necessidade de falar sobre religião ou falar sobre alguma situação que eu acredito que vai acrescentar algo na vida do outro, porque eu falo muito isso. No meu Instagram, eu quero acrescentar algo, nem que seja um sorriso na sua vida. Nem que seja tornar o dia mais leve, É só né, pra daquela rir. pessoa. Eu posto todo dia de manhã, eu posto meu crossfit, por quê? Porque ali eu tô incentivando pelo menos uma pessoa a fazer um exercício no dia. Verdade. Então, ali eu tô ajudando alguém. E a parte da espiritualidade, eu tento sempre, eu vou dar um exemplo aqui, eu frequento a Nossa Senhora de Fátima, né? A paróquia da Nossa Senhora de Fátima. E tem um terço da mulher. E eu divulguei esse texto. E é muito bacana de encontrar pessoas que nunca nem sabiam que existia o texto e se encontrar lá, várias mulheres, né? e a gente se encontrar para rezar um texto. Que horas é o texto da mulher Ela lá? nem... tem dia que, geralmente, é terça sim, terça não, às 19h15. Mas, por exemplo, próxima semana vai ser na sexta, às 19h15. Então, assim, ele é itinerante, que eu falo. sei. Mas eles sempre postam no Instagram. Ou então alguma fala, alguma necessidade que eu tenha na quaresma, na quarta-feira de cinzas. Eu dei uma mensagem porque eu senti a necessidade de trazer aquela fé para as pessoas, principalmente na quaresma. Então, eu uso também como veículo de comunicação com... Eu sou um veículo, coisa, né? Às vezes eu sou um veículo que alguém manda, e ali eu vou falando, e eu acredito que, graças a Deus, eu tenho tocado as pessoas de forma positiva, nunca negativa, gente. Que bom. Lara, tu me disse o quê, mulher? Tá. Nesse momento, nós vamos fazer nosso comercial. Agradecer aí as nossas marcas parceiras, a Madame Petit, que é uma loja que eu sou cliente há muito tempo e que apoia aqui o nosso podcast para que eu possa estar aqui todo dia bonita, arrumada, né? Trazendo aqui as nossas convidadas maravilhosas. E aí você pode passar a câmera do seu celular no QR Code que vai aparecer na tela para você conhecer aí o Instagram da Madame Petit e fazer uma visita. Fica aqui em Teresina, né? Para as pessoas que moram aqui em Teresina. Agradecer também o Salão Unique, que é o salão que cuida dos meus cabelos, que faz tratamentos, que é de uma mulher também muito bem, né? Enfim, que tem uma questão também de uma doença autoimune, que perdeu os cabelos e a partir daí foi estudar e ajuda, né, as pessoas, as mulheres. Então, se você também quer conhecer o Salão Unique, que além de fazer tratamentos, tem todos os serviços de um salão normal, também você pode colocar aí a câmera do seu celular no QR Code que aparece na tela para marcar, né, o seu momento aí no Salão Unique. E agradecer também ao ETP Studios, que é o nosso estúdio, né, que a gente está aqui, nesse espaço bonito. Se você tem vontade também de fazer o seu próprio podcast ou de gravar uma palestra, um curso, venha para cá também. A gente aluga por hora e você pode aí transformar suas ideias em infoprodutos de qualidade. Passe também aí a câmera do seu celular e venha falar com a nossa equipe. E é isso, já fiz meu comercial, vamos voltar para a nossa conversa. Pronto. Vamos voltar para a nossa conversa aqui. Maria Laura, e com relação a essa questão de, por exemplo, sucessão lá na empresa do seu, né, da sua família como um todo, vocês, os irmãos, todos trabalham lá, são preparados para isso? Lógico, já estão em cargo de liderança, mas assim, teve essa preocupação do seu pai, vocês foram para lá porque realmente gostam? Eu acredito que a maioria dos meus irmãos trabalham na empresa, não todos, mas cada um se encaixou na área das quais, né, a gente se encontrou. Quando eu tinha 16 anos, eu vim de férias. Na época, como eu estudava em escola americana, as férias eram 3 meses. E meu pai achava um absurdo férias de 3 meses. Muito tempo sem fazer nada, de acordo com ele. E aí, ele me jogava dentro da empresa. E, na época, a primeira vez que eu vim trabalhar aqui, ele me botou na parte contábil.
E aí Nada a ver com quem é muito criativo, né? Só que na época ninguém entendia muito bem a Maria Laura, nem a Maria Laura entendia a Maria Laura, então eu não sabia o que eu queria. E aí eu lembro que chegou um livrão, assim, de balanço. Sim. Nossa, e eu passei, assim, 15 dias estudando esse negócio, e lendo, e entendendo de planilha, de não sei o quê. E aí, no final, eu escrevi uma carta à mão. Eu quero fazer tudo, menos isso. Eu quero mexer com tudo, menos números. Ali eu já tive a certeza que aquilo ali eu não queria. Então, a forma dele lidar com os filhos é mais ou menos assim. Ele vai mostrando as áreas e ali a gente vai se encontrando. E isso desde muito novo. Então, aí eu tinha 16 anos, mais ou menos. E isso foram com todos os filhos. Dessa forma, ele conseguiu que todos os filhos hoje que estão realizados nas áreas das quais eles fazem parte. Sim. E ele não obriga ninguém a trabalhar na empresa. Se não quer trabalhar, não tem problema. Vá procurar uma coisa. Vai procurar o que você quiser fazer, isso aí é contigo. Eu não, ninguém tem a obrigação de cuidar de nada meu. Até porque nós temos lideranças muito boas dentro das nossas empresas. E é isso que faz a diferença. Sim. Quando você é um dono de empresa, um cabeça de empresa, eu acredito que quando você tem líderes bons, é aí que você é bom de verdade. Com certeza. Eu disse esses dias numa palestra que eu fui, que o melhor líder é aquele que ele não é necessário naquele lugar. Isso. Porque ele organizou tudo, ele treinou as pessoas, ele escolheu as pessoas certas, e aí ele pode até ir passear, que tudo vai dar tudo funcionar, certo, né? tudo funciona, tudo roda. E eu acho que hoje, dentro das nossas empresas, a gente tem líderes excepcionais, pessoas de extrema confiança, que são muito bons no que fazem, e é aí que mora a diferença. Eu nunca vou saber fazer essa parte da contabilidade, mas eu te garanto que a nossa diretora de financeiro, ela é excepcional. Que bom. Então, é assim que eu acredito que qualquer empresa, na verdade, somente quando você é empresário, é assim que você tem que pensar. Você não sabe de tudo e sempre tem alguém que sabe mais do que você nessa área. Com certeza. E aí, com relação à liderança feminina, como é lá no sistema meio, né, nas empresas da família, como vocês veem a liderança feminina, como isso é trabalhado dentro do grupo? Eu vou trazer um pouco da parte familiar e depois eu vou entrar nessa da empresa, porque eu acredito que qualquer empresa, quando a empresa familiar, quando a família tem um olhar diferente para a mulher, é aí que a empresa, é a cultura. A cultura, ela não tem como ser discutida. A minha avó, Laura, ela foi uma mulher que foi ter filhos já bem mais velha. Acho que se eu não me engano, ela tinha quase 30 anos. E isso há 60 era anos bem atrás. Mais velha naquela época. Ela trabalhava em banco. Ela fazia questão de ser... Ela é a mãe do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. A mãe da minha mãe. Ela sempre fez questão de trabalhar, trazer o dinheiro. Ela sempre foi muito independente. Ela criou os filhos dela muito bem. Ela teve 6 filhos. Ela criou todos muito bem. E aí vem a cultura da família. A minha mãe também sempre foi assim. E a família do meu pai também. Meu pai tem muito essa cabeça em que as filhas são tão capazes quanto os filhos. Se não mais, viu, galera? Olha aí. As filhas andam mais São espertas. quantas meninas e quantos meninos? Nós somos 3 meninas... Não, 4 meninas e 3 meninos. E aí, dentro da família, eu acho que começa daí. E aí, dentro das nossas empresas, a maioria das nossas líderes são mulheres. No sistema, então, nem se fala. A maioria das líderes são mulheres. Inclusive, hoje eu conversei isso dentro da empresa, da importância que é você colocar uma mulher de líder. Sim. Nada contra os homens, mas as mulheres, elas têm dupla jornada, tripla jornada. E elas conseguem fazer tudo com muita maestria, mas com um olhar mais delicado, com um olhar de mais cuidado, um olhar de mais cautela. E isso aí mostra dentro das nossas lideranças. Inclusive nas concessionárias, que também tem uma líder mulher dentro tem várias líderes mulheres dentro das concessionárias. Então, assim, é um pouco de tudo. Eu acho que vem da família, vem da cultura da empresa. Então, mistura um pouco, todo mundo precisa... Todas as mulheres têm um poder de liderança dentro das empresas. Equilibrar, na realidade, né? Essa história do masculino e do feminino, da energia que tem em todos nós, né? Eu estava até falando sobre isso nessa palestra, que todos nós, homens e mulheres, a gente tem energia masculina e feminina. Sim. Né? A masculina é aquela energia que leva a gente para a ação, para resolver, né, para ter objetivo e tal. E a feminina do acolhimento, da empatia, da criatividade, da flexibilidade.
Então, é bom quando numa empresa, numa família, enfim, em todo lugar, tem esse equilíbrio, porque as coisas realmente é aí que vai fluir, né? Sim. Com mais leveza, com até a prosperidade em si. Ela vai trazer isso. Enfim, vocês querem fazer alguma pergunta? Porque aqui a gente é interativo também. Ah, é? Não? Eles não estão muito afim, Eles não porque tão hoje é muito afim de sextou conversar, pra já eles. sextou hoje. Já sextou. É, mas assim, Maria Laura, quero até te agradecer e perguntar aos meninos o tempo aí, que hoje eles me tiraram aqui o meu cronômetro, ó, eu não tô vendo, tô perdida, já deu uma hora. Ah, tá tranquilo. Eu queria te agradecer e te pedir assim, que falasse mais algo que você acha que é importante ser falado nesse podcast, já que você usa a sua rede social só para brincar hoje em dia, né? Que as pessoas tenham essa percepção de quem é a Maria Laura, a mulher de negócios, né? Enfim, a outra mulher que às vezes as pessoas não conhecem. Alguém uma vez me disse que eu tenho uma alma de criança e que isso eu nunca vou deixar de ter. Então, assim, o lado brincalhão, ele nunca vai deixar de existir. E é sempre mais fácil mostrar esse lado do que mostrar o seu profissional, o seu lado mais sério, o seu lado mais crítico, porque isso é um pouco mais difícil de ser mostrado. Pra mim, é muito mais fácil pegar uma câmera e ser brincalhona, porque é a minha essência. É a essência. E lá na empresa, quando você precisa se posicionar, chamar a atenção, conversar... Eu tô aprendendo isso na como terapia. É difícil? Por exemplo, demitir uma pessoa, você já chegou a demitir? Não, isso aí é com RH. Não consegue, não. Não consegue, isso aí eu não vou estar conseguindo. Mas eu acho que a assertividade, isso eu venho aprendendo muito na terapia, porque às vezes a gente acha que ser assertiva é ser grossa. Sim. E não. A assertividade, ela vem de um cuidado com tudo, tanto com você, como com a sua empresa, como com a sua casa. Então, você ser assertiva, não necessariamente eu preciso ser durona. Sim. Eu só preciso dizer o que é e colocar as cartas na mesa. Lá na televisão, eu trato assim. Eu trato com assertividade. Eu acredito que todo mundo é adulto, por mais que eu tenha lá meus filhos, Sim. meus estagiários que eu amo. Mas... todos são adultos, todo mundo sabe da sua responsabilidade, todo mundo sabe do o que se deve e o que não se deve fazer. Então, sempre que necessário, a gente chama para uma conversa, tem uma conversa mais séria, mas, no geral, durante o dia a dia, eu sou mais a brincalhona. Tem que ter esse cuidado também, né? Sim, de líder, você tem que ter esse cuidado, você tem que saber aí a separação. E, às vezes, eu tenho até um pouco de dificuldade de separar um pouco isso, por ser tão brincalhona, mas, graças a Deus, eu trabalho num lugar que isso cabe. Sim. Né? Eu acho que se eu fosse uma advogada, se eu fosse uma médica, essa brincadeira não seria tão fácil, mas por trabalhar dentro do meio de comunicação, onde eu trabalho com várias pessoas comunicativas, jornalistas, etc., facilita. Sim. Facilita isso, por isso que eu acho que eu amo tanto o que eu faço, porque eu estou diariamente com pessoas que se assimilam a mim. Sim, e tem mais a ver com a sua essência, né? Como muito você já mais. falou. Tem alguma mulher da área da comunicação que você se inspira ou que você admira? Existe me veio alguém à cabeça, o nome dela, eu não sei quem conhece, ela não é muito famosa, mas ela tem uma agência de publicidade maravilhosa, que é a Beta Waitley. Ela é hoje ela trabalha, ela é influencer, ela é inclusive muito parecida comigo nessa parte da brincadeira, porque o Instagram dela hoje não é tão voltado para a agência, mas ela é dona de uma agência chamada Agência FIS. Então, ela consegue fazer, ela tem essa agência, onde é uma agência de publicidade, que é muito de experiências, ela trabalha mais esse lado lá em São Paulo, e ela tem o Instagram dela pessoal, que ela tem as brincadeiras e também mostra o trabalho. Ela é alguém que eu admiro muito. Porque ela tem uma história de vida muito bacana, ela tem uma família muito bacana, mas ela consegue, na rede social e no trabalho, mostrar a vida sem se expor. Que eu acho que é aí que eu me conecto com ela, onde eu mostro minha vida, mas eu não estou expondo tudo. Eu consigo falar sobre certas coisas, mas eu não preciso expor outras. É tanto que o rosto da minha filha eu só mostrei depois que ela faleceu. Ninguém conhecia. Eu nunca tinha mostrado ela em rede social. Porque eu acredito que existem coisas que tem que ser pro seu íntimo. E existem coisas que eu consigo, sim, mostrar em rede social. Então, eu admiro muito a Beta. Eu acho alguém, assim, sensacional. Vou procurar. Ela é bem bacana. Né? Ela tem um conteúdo bem bacana. É legal de seguir. E o nome desse podcast, né? Elas Têm Poder, como eu já te falei lá naquele dia que a gente estava conversando, é sobre esse poder interior.
E eu queria te perguntar, né? Eu falo sempre que todas nós temos superpoderes que Deus nos deu, né? Para que a gente viva aqui e faça o que precisa ser feito. E se você fosse escolher um superpoder seu, que superpoder seria esse e por quê? A Né? alegria. A alegria, né? Realmente é um superpoder. Porque não é todo mundo. É. Eu acho que hoje eu entendo a minha alegria como algo diferente. Que até dentro Ai, eu vou chorar porque eu vou lembrar da Laura. Dentro dos problemas, a gente consegue sorrir. Sim. A minha... É um superpoder, não é? Eu lembrei agora Dá um lencinho pra ela. Não precisa, não. Esse aqui foi só um rapidinho. Aí volta. Aí volta. Eu lembro que minha cunhada disse assim, a Maria Laura ela é tão feliz que ela chora... As enfermeiras da UTI falam que ela chora sorrindo. Então, eu choro sorrindo. E eu acho que isso, a vida fica muito mais leve. Fica. A vida fica muito mais fácil. Quando você sempre consegue ser feliz e alegre em momentos de dificuldade, quando você traz aquela alegria para aquele momento muito, muito ruim. Pesado, né? Pesado, eu acho que faz a diferença. Com certeza. Eu tenho consciência hoje disso. Antigamente, não. Antes eu achava que o meu sorriso, essa alegria, esse meu jeito de ser era um defeito. Olha aí. E aí, hoje não. Hoje eu vejo como uma qualidade. Eu acho que isso que é o meu diferencial. E eu acho que também é isso um pouco que as pessoas se conectam comigo no dia a dia. Porque tem dias que ninguém quer ser feliz. Tem dias que ninguém quer ser alegre. Semana passada eu estava muito ruim. Inclusive, eu disse isso até nas redes sociais. Semana passada eu não estava bem. Mas eu acordava de manhã sorrindo. Eu falava com as pessoas sorrindo. Porque quanto mais você traz alegria para a vida, mais aí você vai melhorando. Você vai acessando, né? Você vai acessando. É muito interessante. E que bom que fique esse recado, né? Para quem está aqui assistindo. Esse exercício mesmo da gente sorrir, mesmo não tendo com vontade de sorrir, né? Sorria, porque pelo menos o seu cérebro vai entender, ali vai criar uma química, né? Isso é muito interessante mesmo. E é realmente um superpoder, porque, infelizmente, muitas pessoas, elas não têm essa capacidade de sorrir, né? Elas vivem muito mais cara fechada, né? Isso tudo traz mais peso. Eu pergunto, tanto para Deus como para minha terapeuta, né? Eu pergunto para os dois, eu passei pelo que eu passei. Sim. Eu perdi uma filha. E eu tinha muito medo de entrar em depressão. Muito, muito medo. Porque eu sei que numa situação como essa, você vai para o fundo do poço e ali você fica e nunca mais sai. E eu sempre me perguntei muito para Deus, meu Deus, por favor, não me deixe chegar nesse ponto. Sim. O que eu tenho que fazer para não chegar a esse ponto? E eu acho que a minha alegria foi o que conseguiu. Não é uma alegria, entendam. É um que eu acho, contentamento, né? É uma energia positiva, sei lá. E é um agradecimento eterno. Eu acho que a minha felicidade vem de um agradecer eterno. Que até nos momentos mais difíceis, eu consigo agradecer. Que bom. Porque eu sempre consigo achar alguma coisa para agradecer. E minha filha faleceu, obrigada por ela ter vindo. Sim. Ela poderia não ter vindo. Olhar o lado positivo, né? Olhar sempre o lado positivo de tudo. Muito bem. E qual uma mulher que você poderia dizer assim que é o seu exemplo de mulher poderosa? Minha mãe. Por quê? Aí agora ela vai fazer eu chorar de novo. Porque eu acho que... Eu digo muito que a mãe perdeu a filha, mas a minha mãe, ela perdeu a filha e a neta. Verdade. Ela teve uma perda dupla, né? Ela teve uma perda dupla, porque eu não imagino o que é para uma mãe ver o filho sofrer da forma como eu sofri, a minha mãe me viu sofrer durante muito tempo e ter a resiliência de continuar. Porque ela viu muito. A mãe vê tudo. E ela sente tudo. Então, eu acho que é a minha mãe. Uma mulher muito poderosa mesmo, pelo que você me contou demais, aí, né? Demais. E qual uma característica, assim, dela que você acredita que é mais preponderante, que as pessoas que conhecem ela, que convivem com ela, que a sua família mesmo, já identificam de cara que é ela, né? Uma característica. Eu brinco muito que eu sou filha de chocadeira, porque minha mãe é uma lady. Ela é assim, ela não fala um palavrão, ela é toda comportada, e ela é chiquíssima, ela só anda assim, belíssima, toda no linho, muito chique. É engraçado, eu até digo, mãe, a senhora tá trabalhando com uma roupa que eu usaria para ir para um casamento. Então, a minha mãe, ela tem um poder de
não é domínio, porque domínio eu não gosto dessa palavra, mas ela consegue lidar com situações de forma leve como eu. Sim. Sem se desesperar, sem se exaltar. Ela consegue ali ponderar uma situação e resolver. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Apesar de eu ser filha de chocadeira, eu sou filha dela e tô cada dia mais parecida com ela. Porque a gente acaba ficando igualzinha a mãe, é o jeito. É. É sim. Maria Laura, então eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua simplicidade, né? Acessibilidade de... Assim que a gente entrou em contato, você aceitou vir, sim, né? E eu achei muito legal da sua parte, quero agradecer mesmo. E te pedir que, nesse momento, você deixe alguma mensagem, o que você quiser dizer, né? Olhando aqui para a nossa câmera aqui da verdade, como diz o povo. Meu né? Deus. Diga que deixe sua mensagem, o que você sentir no coração, para essas pessoas que estão aqui assistindo agora, as que vão assistir depois, né? Enfim, para que a gente possa deixar como uma mensagem principal aí. Eu acho que eu vou deixar uma coisa muito simples. Seja feliz, siga a sua vida, sempre com Deus, com a sua religião, seja sempre próximo a Ele. Porque só Ele, mas ninguém vai conseguir te deixar numa vida plena e serena, igual a minha. Que bom. Parabéns aí, muito obrigada mais uma vez. E você que está aqui nos assistindo, se você gostou desse episódio, deixa aí teu like. Eu quero... Então, me lembrando aqui, né? Eu tenho que dar aqui o recado da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade de mulheres, né? Que é Elas Têm Poder. E nessa comunidade a gente se reúne, a gente conversa, a gente se apoia. Eu levo lá tanto mensagens assim de vida pessoal como de profissional, para ajudar essa mulher no negócio dela, né? O que está acontecendo, qual é a dificuldade. A gente se encontra no online e se encontra também no presencial. Então, se você quiser participar da nossa comunidade, é só também acessar o QR Code que está passando aí na tela. Você vai pagar uma mensalidade e a gente vai estar junto num grupo de WhatsApp, né? E também nos nossos encontros online pelo Zoom. Essa semana mesmo teve muito legal falando de a relação da mulher com o dinheiro, né? Uma pessoa que é especialista nisso, falando de energias, de espiritualidade, de várias coisas que mulher gosta, né? Que mulher precisa. E eu acredito que viver em comunidade também, quando todos têm ali um objetivo, no caso nosso, que é evoluir, que é aprender, que é fazer nossos negócios prosperarem. Sim. Isso é muito legal, porque tem dia que tem uma mulher lá, hoje de manhã mesmo uma colocou, né? Que não estava muito bem e tal. Aí a gente já comunidade conversa, junto, né? A gente já se apoia. Eu lembrei de uma coisa, eu vou pedir perdão que o sextou de vocês vai demorar só mais 5 minutinhos. Pode ficar à vontade. Eu esqueci de falar de uma coisa que eu acho muito importante. A gente conversou mais cedo sobre isso e é sobre a esmola que chama dentro da Igreja Católica, da Quaresma, né? Mas é a doação. Doação não só de dinheiro, mas de tempo. Sim. E eu queria muito falar do Hospital Infantil Lucídio Portela. É importante. Eu tive a oportunidade, quando a Laura fez 1 ano, eu não pedi presente porque minha filha já tinha tudo. Sim. Então, eu busquei, né, o Hospital Infantil, busquei a doutora Lorena Mesquita, e ela hoje cuida de uma área do hospital onde tem famílias que moram dentro do hospital. O que significa? São crianças que são acamadas, que precisam de equipamento hospitalar para sobreviver, seja um respirador, porque tem tráqueo, ou porque não tem N situações dentro do hospital. E principalmente AMI, né, que é atrofia muscular... Ai, me ajuda. Espinhal. Atrofia muscular. Alguém bota no Google. AMI, doença. E as crianças com AMI lá dentro, que são famílias que moram lá. Lá tem família que mora há 10 anos, lá tem família que mora há 8 anos, lá tem família que mora há 5 anos. E nesse Atrofia muscular espinhal. Atrofia muscular espinhal. E principalmente mulheres. Então, assim, nesse mês de março, já que o meu episódio vai sair no mês de março, eu queria convidar vocês a conhecer um pouco do trabalho dela e essas mães que moram dentro do hospital. Porque o hospital tem tudo para elas lá, só que falta, não tem, né? Fralda e kit de higiene. Escova de dente, pasta de dente, shampoo, sabonete para as crianças. São pessoas
de extrema pobreza. Sim. Tem um auxílio, né? Claro, porque os filhos estão internados, a família tem um auxílio. Mas é muito pouco porque a mãe precisa comer, precisa comprar todo o material para o filho. E são famílias muito amorosas. Eu as visitei. Existem mães, também existem pais. Eu me surpreendi, porque geralmente quem ficam são as mães, mas também existem pais. Quando eu fui, eu acredito que eram 9 crianças que tinham acamadas. Pode ter mais, pode ter menos. O motivo pelo qual elas não vão para casa é porque, por mais que construam toda a UTI dentro, mande de home care para casa, às vezes elas são do interior, que não tem nem eletricidade, então não tem como ter o equipamento, ou então não tem a equipe de fisioterapia e fonoaudiólogo. E são mulheres que gostam muito de conversar. Sim. Precisam sair. Se puder convidá-las para ir para alguma... Passar uma tarde tomando um sorvete, café, né? O que puder ser feito. Eu convido vocês a entrarem no Instagram da doutora Lorena Mesquita. Dêem uma olhada no trabalho dela, é um trabalho belíssimo. Eu levei para lá, quando eu as conheci, foi quando eu levei as fraldas do aniversário de 1 ano da Laura. Me impactou muito. Eu disse para a doutora Lorena, o trabalho que ela faz lá é sensacional. E é isso, eu esqueci de falar sobre isso. Eu acredito que quem puder visitá-las, quem puder ver um pouco da história, ver como pode ajudar, qualquer coisa. A gente deixa o arroba aí dela, né? Aí embaixo para ajudar. E é isso mesmo, é muito importante essa coisa de você estar se doando também o seu tempo, né? Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas pode ir lá ter uma conversa. Vai lá conversar, né? Vai, sei lá, ler um livro, contar uma história. Às vezes é tão pouco, mas a gente termina se acomodando, né? Aí fica cada um na sua vida. E eu, pelo menos, apesar de eu fazer alguns trabalhos voluntários, eu não sabia que tinham famílias que moravam lá, né, no hospital. Eu não faço trabalho voluntário lá. Sim. Falo em outros lugares, mas eu já visitei esse hospital uma vez, por ser voluntária da Rede Feminina. E realmente, enfim, quanto mais a gente puder ajudar, melhor, porque o governo dá conta de tudo. Sim. E essas pessoas, cada uma tem uma história muito desafiadora, né? Que a gente precisa estar ali dando esse apoio. Eu não vou dar a história delas aqui, porque eu acredito que elas que são merecedoras de contar essas histórias, mas são histórias lindas. São mães que não largam os filhos, porque seria muito fácil deixar um filho numa UTI e deixar ele lá e quem cuida é o governo. Mas elas não. Elas têm um cuidado e um carinho e um amor que é gigante. E eu acho que, às vezes, uma conversa, pra gente não é muito, mas pra elas faz toda a diferença. Sim. Não só nessa situação que eu tô falando, eu acho que em qualquer momento da sua vida, o que pra você pode parecer muito óbvio, ou pode parecer fútil, pode parecer besteira, para outras pessoas não. Eu acho que o cuidado que você tem que ter com o outro vai muito além do financeiro. Também a ter o tempo. O tempo, ele é muito precioso. Doar seu tempo, né? Maravilha, Maria Laura. Olha, então, a Lara tá me chamando bem ali já, dizendo que já tá na hora da gente ir. Não, tudo bem, a culpa foi minha, Lara. Fui eu que quis adicionar o Rilp aqui na conversa. Mas, assim, agradeço mais uma vez. Obrigada. E que você continue levando essa sua alegria por aí, a mensagem que Deus quer que você leve, que a sua filha fique, né, cada vez melhor lá no plano espiritual e lhe dando força de lá para cá. Sempre. Né? Para que a gente consiga fazer aqui o que a gente precisa fazer enquanto a gente está aqui, né? Sim. E que quando você quiser voltar, se precisar da gente para alguma coisa, a gente está aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, de verdade. Obrigada a você. Obrigada. Então, gente, você que ficou com a gente até agora, mais uma vez eu peço, se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal, para que essas histórias cheguem mais longe. Deixa aí seu comentário, seu like, o que você achou desse episódio. É muito importante também para a gente. Siga lá a Maria Laura Guimarães. A gente vai deixar o arroba dela também. Se você passa por alguma situação parecida com a que ela passou e quer conversar, quer trocar uma ideia, né, vai lá, deixe lá um direct, né, ela vai lá, de alguma forma, ver e responder, porque ela é uma pessoa acessível, eu já percebi, e é isso. Ela vai, com certeza, te ajudar de alguma forma, né, a passar por esse período aí desafiador. Então, na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.